Você viu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou mudanças na rotulagem nutricional de alimentos e também alterou a norma que classifica produtos integrais? Pois é, saber ler corretamente os rótulos do produto que você pega na prateleira do supermercado facilita na hora de escolher um alimento e é um passo importante para manter uma dieta saudável. A gente vai conversar sobre tudo isso agora com a Margarete Aparecida Pereira, que é graduada em Química e Gastronomia. Margarete, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, um assunto super importante. Importante e, assim, gera muitas dúvidas, né, Margarete? Sim. Inclusive, antes de começar a nossa conversa, será que as pessoas têm o hábito de ler os rótulos dos alimentos antes de comprar? Nossa equipe foi para as ruas de Belo Horizonte descobrir. Vamos ver. Você costuma avaliar os rótulos dos alimentos antes de comprar? Com toda certeza, avalio sim. Não. Sempre eu olho as validades. Os rótulos, às vezes. Essas informações nos rótulos, elas influenciam a sua escolha na hora de comprar ou não um produto? Às vezes influencia sim. Não, também. Só produtos normalmente assim que estão dentro da dieta que a nutricionista passa, aí eu vou lá e confiro se está batendo com o que ela pediu, mas fora isso eu não olho não. Geralmente a gente olha, por exemplo, coisas que tem muito açúcar, alimentos que são mais prejudiciais à saúde. É interessante ver, né, que cada pessoa ali tem a sua experiência com os rótulos. Eu achei muito interessante que tem gente que realmente olha, tem gente que não olha, assume, né? E é legal também assumir que não olha, né, Margarete? Antes da gente começar a ensinar as pessoas a ler os rótulos e falar das novidades, fala pra gente qual que é a importância dos rótulos nos alimentos. É obrigatório ter esses rótulos? A maioria dos alimentos, elas têm uma rotulagem obrigatória. E quem determina o tipo de rotulagem que vai ser feita é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, isso é um fator importante, que a ideia da rotulagem é ajudar o consumidor a escolher melhor, né? E a Anvisa tem aprimorado essa ideia de rotulagem mais simples, mais fácil, mais próximo daquele que vai consumir no final. Então, o rótulo do alimento, ele está ali para ajudar a pessoa na escolha também, para ela saber o que ela está consumindo. Exatamente, né? A Anvisa, a primeira grande mudança que aconteceu no Brasil foi a data de validade, né? E a partir deste momento, a gente tem grandes evoluções na rotulagem. Inclusive, desde outubro do ano passado, teve uma mudança, né, nas regras das rotulagens nutricionais dos alimentos. Por que eles fizeram essa mudança agora, recentemente? O principal objetivo da Anvisa, quando ela mudou, é tornar mais legível, né? Porque antes a gente lia o rótulo e o rótulo ou ele estava embaçado ou você não conseguia ler porque a cor era muito parecida, porque a ideia era meio que esconder mesmo aquilo que não era bom. Então, a ideia principal é tornar mais legível, tornar mais claro e tornar mais fácil a escolha do consumidor por um alimento mais saudável. Entendi, porque a partir dessas mudanças que a gente já vai mostrar para vocês, as pessoas conseguem enxergar melhor o alimento que elas estão comprando, né? Porque às vezes realmente, né, Margarete, tem uns rótulos que o alimento ele pode ser pequeno, mas a letrinha é pequenininha, você não consegue nem enxergar e acaba desistindo. Às vezes a embalagem também vem um pouquinho amassada, você não consegue ver os ingredientes, não consegue, às vezes até a data de validade é difícil de encontrar no produto, né? Então, essa foi uma das coisas que mudou, por exemplo. Então, aquele alimento que antes vinha com a rotulagem escondida na dobra, por exemplo, foi uma das coisas que mudou. Essa tabela nutricional, ela não pode mais estar em dobra ou em lugar difícil para ler. Então, ela tem que estar visível, ela né? tem que estar muito visível e de fácil leitura. Vamos então mostrar para as pessoas as principais mudanças nessa nova rotulagem. A gente tem um exemplo aqui que já está na nova regra. Se você já quiser pegar e mostrar para a gente aí o que está diferente. Então, eu vou pegar aqui o que está na norma antiga ainda, que é esse biscoito. Então, a gente pode ver que uma das coisas que mudou é o que a gente chama de rotulagem frontal. Esse biscoito não está com a rotulagem frontal, né, que indica que aqueles nutrientes que podem te fazer mal quando consumidos em grande quantidade. Então, essa é uma principal mudança.
Se a gente pega esse chocolate, por exemplo, aqui já existe uma rotulagem frontal. Por exemplo, existe alto teor de açúcar adicionado e alto teor de gordura saturada. Então, isso aqui já chama a atenção do consumidor para que, por exemplo, um diabético ou uma pessoa que tenha colesterol alto não consuma esse tipo de alimento. É um alerta já, É um né? alerta. Então, obrigatoriamente, essa rotulagem frontal, ela tem que ter uma lupazinha na frente que vai indicar que é alto teor. Tá certo. E o que mais tem de diferente nessa embalagem? Atrás, né? Então, aquilo que a gente estava discutindo, atrás mudou a tabela nutricional, de informação nutricional. Antes, ela não era tão clara e ela poderia, por exemplo, estar escondida numa dobra. Hoje, ela não pode mais estar escondida na dobra. Ela tem que ter contraste, então o fundo tem que ser sempre branco e letras pretas, para ficar claro. E o tamanho da letra também mudou. Então, a letra que antes era muito pequenininha, hoje em dia ela já é maior, que facilita a leitura. Então, a gente consegue ler com muito mais facilidade. E outra coisa que ajudou bastante para poder comparar se um alimento é saudável ou não é que todos os alimentos agora, eles têm a porção em 100 gramas. Então, foi tudo porcionado em 100 gramas ou 100 ml. Então, você pode, por exemplo, comparar o valor calórico de um chocolate com o pão, com o biscoito, com muito mais facilidade. Ai, que legal. Gostei dessas atualizações aí. Tem mais alguma informação relevante de atualização? Pois é, a outra atualização interessante é o açúcar adicionado. Porque antes a gente não tinha noção da quantidade de açúcar que era adicionado num determinado alimento. Então, hoje a gente tem duas novas informações na rotulagem, que é açúcares totais e os açúcares adicionados. Qual que é a diferença de um para o outro, né? O açúcar total é aquele açúcar que, por exemplo, vai fazer uma geleia, tem o açúcar da fruta e tem o açúcar que a gente adicionou. Então, o açúcar total é a soma dos dois. Aquilo que já tinha na fruta, mais o açúcar que adicionou. E o açúcar adicionado é aquele que foi adicionado na hora do preparo. Então, por exemplo, num biscoito, quanto de açúcar invertido foi adicionado? Então, a gente também agora sabe quanto de açúcar foi colocado no alimento. Ah, interessante. Então, a gente já sabe que a partir do rótulo ali, a gente já consegue várias informações. Sim. Margarete, em relação aos produtos integrais, né? O que a gente tem de novo? Pois é, a Anvisa também mudou, né, a rotulagem dos pães integrais, porque antes era muito comum a gente ver o pão assim, pão 100% integral. Nessa normativa antiga, o 100% integral era que se você colocasse todas as farinhas integrais, você poderia considerar que o pão era 100% integral. O que mudou agora? Mudou que o pão, ele não vai só farinha, ele vai farinha, vai ovo, vai leite, né, vai outros produtos. Então, a porcentagem de quantidade de material integral que vai naquele pão é baseado no todo, não só mais na farinha que foi adicionada. E além do mais, para ser considerado integral agora, tem que ter pelo menos 30% de farinha integral, né, no modo de preparo desse alimento. Legal, e agora está estampado ali no rótulo, Tá né? Se você puder mostrar para a gente também, Margarete, porque aí tá pão integral 43%? 34%, né? Então, fica até um pouco confuso. Eu acho que esse rótulo ainda vai ser melhor trabalhado, porque você fica assim, 34% o quê, né? Então, não fica tão eu acho claro. Que talvez seja importante lembrar disso, que, por exemplo, para cada 100 gramas de massa que foi preparado, 34 gramas é de farinha de trigo integral. Então, é isso que esse rótulo quer dizer. Talvez seja realmente mais fácil, né, falar de uma outra maneira. Não existe alimento 100% integral, né, porque a gente vai adicionar outras coisas. Então, isso aqui é uma mudança que é muito importante, né, mas tem que tomar cuidado porque algumas marcas, né, elas trocaram o 100% integral por outras coisas. Então, é 100% nutrição, 100% vida, 100% natural, justamente porque agora elas não podem mais usar o 100% integral. Tá, então acho que já ficou até um alerta para quando for ler o rótulo, né? Não acreditar em tudo que você está vendo, Exatamente. não. Tem que olhar com um olhar crítico para aquela embalagem. Exatamente. Só ressaltando também, né, Margarete, que não são só os pães integrais, são qualquer produto integral. A gente tem mais um exemplo aqui também que mostra na embalagem agora a quantidade, a porcentagem, né? E é muito interessante, eu gostei disso, porque eu acho que a gente precisa comprar sabendo o que a gente está comprando, né? Exatamente. Esse aqui também né? Fala que, por exemplo, é 36% integral, ou seja, 36% daquilo que foi utilizado para fazer esse pão,
né, é de origem integral, ou seja, você fez 100 gramas de massa, né, 36 gramas é de origem integral. Então, é isso que essa rotulagem quer dizer, né? E outra coisa importante é que, quando a gente vai olhar para esse tipo de alimento, é que a gente atualize sempre, olhe lá a lista de ingredientes que esse alimento tem. O primeiro que aparece é sempre o que está em maior quantidade. Esse seria, então, o primeiro passo para a gente aprender a ler os rótulos dos alimentos, que eu já queria entrar nessa parte, por mais que eu acho que a gente já deu aqui várias dicas, né, de como ler os rótulos dos alimentos, Margarete. Mas, então, saber, ver os ingredientes que estão no alimento é um passo importante e ficar atento aos primeiros ingredientes, que eles que vão ter ali no produto em maior quantidade, né? Quais ingredientes que a gente precisa ficar esperto, ficar em alerta se aparecer ali em primeiro lugar? Para quem é diabético, por exemplo, sempre observar a quantidade de açúcares e de carboidratos que esse alimento tem, né? Porque isso vai influenciar no índice glicêmico desse diabético. Se você é uma pessoa que tem problemas com colesterol ou tem algum problema cardíaco, é importante que você analise sempre o teor de gorduras, né? E também está estampado no rótulo, muito fácil de ler hoje em dia. E caso a pessoa tenha hipertensão, que é um fator muito importante, que é o que era muito escondido antigamente por causa do fator de conservação, é o sódio. Então, o sódio é um conservante poderoso usado na indústria, né? E ele está presente em praticamente todos os alimentos que a gente consome. Então, o sódio, ele aumenta os níveis de pressão arterial, então é muito importante que você observe pelo menos essas 3 coisas. Tá certo. Agora, o que mais, Margarete, assim, de dica que você dá para a gente ler os rótulos dos alimentos, já caminhando talvez para a tabela nutricional, né? O que a gente precisa observar? Uma coisa que é super importante são os alérgenos, né? São aqueles nutrientes que podem causar algum tipo de alergia. Nesse caso aqui, né, esse pão, por exemplo, ele quis chamar a atenção que ele não tem lactose, né? Mas o que isso quer dizer, né, que ele não tem lactose? Então, pessoas que têm intolerância ao açúcar do leite ou pessoas que têm problemas de alergia com leite podem consumir com facilidade esse pão, né? Então, elas devem observar os alérgenos. Onde é que a gente acha? Na lista de ingredientes desses alérgenos. Então, a Anvisa também colocou um alerta e tem uma legislação para que as pessoas possam ver se esses nutrientes alérgenos estão na lista de ingredientes. Tá certo. Agora, lá na tabelinha também nutricional, a gente vai, porque tem um monte de nome ali, muitos termos técnicos, as pessoas às vezes não sabem, né? Mas é muito comum a gente ver lá, carboidrato, valor calórico, né? O que a gente tem que observar nesse momento? É importante lembrar que o valor, né, nutricional, ele é baseado numa quantidade de calorias de 2.000 calorias que não é válido para todas as pessoas. Então, por isso que o nutricionista nessa hora é muito importante, você saber qual a quantidade de calorias que você pode consumir. Então, aquela quantidade diária, né, que está baseada ali é numa dieta de 2.000 calorias. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Então, o que a gente precisa observar? Né? Num rótulo é obrigatório ter valor calórico, que antes vinha em calorias e vinha em quilojoules, agora só vem em calorias. Você tem que observar a quantidade de carboidratos, que é obrigatório, açúcares totais e adicionados, proteínas e gorduras. Então, isso é obrigatório. E o sódio? Então, isso tem que estar no rótulo, é obrigatório. Se por acaso o alimento não tem isso, ele não está cumprindo a legislação da Anvisa. Então, essas são coisas que devem ser observadas. Vitamina, se você tem alguma adição de algum componente extra, vitamina, por exemplo, não é obrigatório no rótulo, mas isso é uma coisa que chama a compra, então, claro que eles colocam. Então, por exemplo, tem vitamina B12. Não é um fator obrigatório de rótulo. Obrigatório no rótulo são fatores que podem alterar a sua dieta. Tá certo, então fica a dica, né? A gente tem que observar os ingredientes lá, primeiramente. Eu acho que se a gente vê um item que tem um nome muito diferente do que a gente está acostumado, que a gente não consegue nem ler direito, significa que não é coisa boa, né? E em relação à tabela, a gente fica aí nesses itens obrigatórios, observa se tem, e o acompanhamento nutricional também é muito importante. E, assim, observar o rótulo, eu penso que ajuda realmente na escolha,
porque você pode até saber se é um alimento ultraprocessado ou processado, porque a gente já falou sobre isso no programa hoje e acho que fechou bem a nossa conversa. Margarete, muito obrigada pela sua participação. De nada, né? A gente está sempre aí para falar de alimentos, eu acho que é uma coisa do nosso dia a dia, então a gente sempre precisa ficar atento à rotulagem, ficar atento aos rótulos, principalmente porque faz parte e vai garantir a saúde nossa no futuro.